Enquanto isso, seguimos falando sobre Estados Unidos e Venezuela, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele deu um recado para os cidadãos norte-americanos que moram ou que estão na Venezuela para deixarem o país imediatamente. A Casa Branca divulgou um comunicado em que alerta seus cidadãos para o alto risco de permanecer na Venezuela ou viajar para o país. A gestão Trump ressalta que não existe consulado ou embaixada dos Estados Unidos na Venezuela e, por esse motivo, o governo alega que não pode fornecer serviços de emergência ou serviço consular aos cidadãos que estejam no país, na Venezuela. Qualquer pessoa com cidadania ou qualquer outro status de residência nos Estados Unidos deve deixar o país imediatamente, incluindo aqueles que viajarem com passaportes venezuelanos ou de outros países. Não viaje à Venezuela por nenhum motivo, é o que diz o comunicado. Lembrando que Trump e Maduro conversaram no dia 21 de novembro por cerca de 15 minutos e Maduro disse a Trump que estava disposto a deixar a Venezuela, mas pediu anistia legal total. O venezuelano pediu a remoção de todas as sanções dos Estados Unidos a ele e aos familiares e a mais de 100 autoridades do governo. Maduro pediu que a vice-presidente Delcy Rodrigues administrasse um governo interino antes de novas eleições. Trump rejeitou a maioria dos pedidos, mas deu a Maduro o prazo de uma semana para deixar o país em direção a um destino da escolha dele próprio. O presidente dos Estados Unidos confirmou no domingo que havia conversado com Maduro, mas não deu detalhes. Conosco, o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. Professor, bem-vindo. Uma boa noite para o senhor. E aí, será que dessa vez haverá uma investida mais forte, militar, talvez, dos Estados Unidos, com esse aviso para saírem os cidadãos americanos da Venezuela? Uma boa noite. Boa noite. Nos últimos 3, quase 4 meses, o governo norte-americano ele escalou uma série de movimentos para pressionar o governo venezuelano. Então, primeiro começaram os movimentos da Marinha, movimentos militares ali na região do Caribe, que foram se intensificando e que o ápice, o auge foi com o deslocamento do maior porta-aviões e mais poderosa embarcação do mundo todo. Um porta-aviões norte-americano realmente muito poderoso também foi deslocado para a região. E outros movimentos políticos também foram muito importantes. O Prêmio Nobel da Paz que foi concedido a Corina, que é a principal líder oposicionista de Nicolás Maduro, também foi um movimento importante, mas de qualquer forma o que a gente percebe é que essa articulação toda, somada aos diplomatas norte-americanos que têm uma interlocução junto com os venezuelanos e até mesmo a ligação, o contato telefônico entre Nicolás Maduro e Donald Trump, que mesmo a gente não tendo muitas informações a respeito, como a gente sabe, não foram divulgadas notas oficiais completas, mas o que a gente sabe e pode ter certeza é que foi uma pressão adicional de Donald Trump para que Nicolás Maduro renuncie, ou seja, saia do poder, saia do governo. Então, esses movimentos todos vão na linha de que Nicolás Maduro renuncie e que sejam convocadas eleições naquele país. E aí nós temos alguns movimentos paralelos que vocês noticiaram, principalmente do empresário Joesley, que tem também grande força ali de argumentação junto a Nicolás Maduro, até mesmo porque socorreu em termos de abastecimento de proteína à Venezuela em várias oportunidades, principalmente entre 2014 e 2016, 2015, 2016. Então, todos esses movimentos, eles são de pressão. O que a gente acredita, analisando esses últimos movimentos, é de que somente partirá para algum tipo de intervenção militar direta dentro do território venezuelano, o governo norte-americano somente partirá para esse movimento, caso não consiga êxito nos movimentos que nós estamos mencionando aqui, nos movimentos de pressão. Então esse é o cenário, até mesmo porque uma intervenção militar, ela terá muita crítica internacional e ela pode trazer grandes riscos à gestão Donald Trump e trazer também críticas perante a população eleitorado americano, que, como a gente sabe, não tem apoiado da mesma forma que tinha o governo Trump quando ele foi reeleito. Professor, o que acontece se o Maduro simplesmente responder para o Trump que ele não vai abandonar o governo, que não vai sair da Venezuela? Qual é o próximo passo que o Trump pode tomar? Invadir a Venezuela
por terra, né, com tropas, que você já falou que não está nos planos. O que o Trump pode fazer se o Bolsonaro simplesmente se recusar a deixar o poder? Ótimo ponto, prazer em também falar contigo. O que a gente percebe é que, apesar, né, dos grandes riscos que uma intervenção por terra, né, um ingresso por terra, uma invasão à Venezuela trazem, não é uma questão descartada, é a última das hipóteses, né, porque traz vários riscos. Imagina aí abrir-se uma caixa de Pandora, né, uma situação que mesmo que seja muito organizada essa intervenção, ela traz enormes riscos. Os Estados Unidos já tiveram muitos insucessos na sua história em operações desse gênero. De qualquer forma, a justificativa jurídica e perante, né, o eleitorado norte-americano, o governo Trump já construiu. Ele só teria duas hipóteses para ingressar militarmente dentro da Venezuela. Uma seria com autorização do Conselho de Segurança da ONU, né, com autorização, portanto, da ONU, que é em casos onde você tem risco à segurança internacional. O Conselho de Segurança, ele toma decisões desse tipo. E mesmo assim, tem que ter votação no Conselho de Segurança entre os 5 integrantes e com direito a veto de outros 4, né, que são 5 com direito a veto. Então, essa possibilidade, ela inexiste. Não só porque não há questão de segurança internacional para levar para o Conselho, como também não teria aprovação, principalmente ali da China e da Rússia. Então, essa hipótese não existe. Qual é aquela que o governo americano construiu? A de incluir como organizações terroristas internacionais, organizações, 2 delas principalmente, que são criminosas venezuelanas e que realmente são organizações muito poderosas. Então, a construção, o discurso essas organizações criminosas, elas são grupos terroristas. Ao serem grupos terroristas considerados, o governo americano entende que pode atacá-las em qualquer território no mundo todo, porque coloca em risco a sua segurança. Esse é o discurso. E mais, ele incluiu Nicolás Maduro como líder de uma dessas organizações. Então, a operação seria justificada por questão de narcotráfico, né, tráfico internacional de drogas, por conta dessas organizações serem, inclusive, terroristas, ou seja, justificaria ao público americano e o grande chefe, Nicolás Maduro. Mas, repetindo aqui, essa construção, ela existe, o discurso vai nessa linha, mas, por enquanto, é a pressão. Se ele não renunciar, né, o governo norte-americano vai usar outras, a gente já acompanhou que o empresário Joesley foi lá com essa motivação, ele teme perder seus negócios na Venezuela, com certeza é uma visão de empresário que o levou até essa conversa, mas é mais uma pressão. Se Nicolás Maduro não sair, a gente pode ter, sim, como hipótese, na última possibilidade, a intervenção militar, e o argumento ele já tem. E sobre essa ação militar, né? O senhor acredita que, de fato, o governo norte-americano pode fazer uma investida militar na Venezuela? Nos últimos anos, o governo americano abandonou esse tipo de medida. Aqui, só para falar, né, para a gente explicar que não seria algo inédito. Fizeram exatamente uma operação desse tipo no Panamá. Ingressaram no território panamenho, capturaram Noriega e o levaram aos Estados Unidos. Então, eles fizeram já uma operação uma situação muito parecida com esta, né? Mas o desgaste é enorme. E se fizerem uma operação na Venezuela, não conseguirem capturá-lo, que haja um enfrentamento, né, com as tropas venezuelanas, mesmo a gente sabendo que nada se compara ao poderio americano, o fato é que o resultado fica inesperado. É uma operação de altíssimo risco tentar esse tipo de operação. E vai ter crítica internacional, principalmente por parte da Rússia e da China, né, que são potências que rivalizam, como a gente sabe, com os Estados Unidos. E tem aquelas outras que não são potências, mas também vão vir aí com algum tipo de posicionamento, que é o caso de Cuba, né? O governo cubano é um dos maiores apoiadores do governo venezuelano, tem inclusive agentes secretos dentro do território venezuelano, tem inclusive altos comandantes militares cubanos dentro do território venezuelano. Então a gente terá esse tipo de crítica, mas o principal ponto é a última possibilidade pelo risco que representa de uma operação que pode ser de insucesso e pode ser de confronto que vai trazer desgaste ao governo Trump. Ele não descarta, mas é uma operação extremamente arriscada e, repetindo aqui, não seria inédita.